Olá pessoal, então é aqui na Capital Escritórios, é no café que a gente aprende as coisas. As empresas ficam nas suas salas privativas lá dentro, trabalhando e compartilham conhecimento aqui. E hoje a gente vai compartilhar conhecimento sobre cultura colaborativa. Cultura colaborativa. A gente já sabe que a união faz a força, não é? Isso já é dado. Agora a gente sabe praticar isso dentro do trabalho de forma a melhorar a produtividade de todos os processos da empresa? Então hoje a gente vai debater esse assunto e eu vou chamar aqui o Cauê Tosei, representando o IPOG, e o Cauê vai apresentar as outras convidadas que eu já chamo aqui, a Gabi Carvalho. Seja bem-vinda. Boa noite. Boa noite. E a Catarina Rezende. Gente, agora pode dizer pra gente o que vocês sabem aí sobre cultura colaborativa. Eu vou ficar aqui assistindo por trás das câmeras. Primeiramente, obrigado aí ao Na Capital pela oportunidade, né, novamente de estar junto aqui com o IPOG, que é o Instituto de Pós-Graduação, podendo apresentar e discutir de maneira bem tranquila a importância realmente dessa cultura colaborativa. Um pouquinho antes eu vou falar sobre o IPOG rapidamente, né? O IPOG é um instituto de pós-graduação que já está em todos os estados do Brasil, já somos hoje mais de 52 unidades, já formamos mais de 100 mil especialistas em todo o território nacional. Então isso é um dado muito importante que a gente consegue estar trazendo, porque a gente realmente consegue passar para vocês a qualidade do conteúdo que a gente apresenta em âmbito nacional. Tá? Eu queria agradecer a Gabi pela participação, muito obrigado por estar aqui, por estar representando o PMI, por estar representando os seus projetos. A Catarina também é jornalista, nossa colega, aluna do Instituto, então também tem muito a agregar nesse projeto e nesse bate-papo que vai ser de forma muito tranquila e muito suave, tá? Gabi, eu queria conversar que você se apresentasse, tá? E falasse um pouquinho sobre o PMI, sobre o projeto. Boa noite. Bom, queria agradecer a oportunidade de estar aqui, disseminando o conhecimento, né? Que é disso que o PMI fala, né? Esse é o propósito do PMI, né? Qual o objetivo do PMI? Disseminar conhecimento, boas práticas de projetos, né? Falando um pouquinho do PMI, né? Do que representa, já exemplifiquei. A gente tá no mundo inteiro e aqui no Brasil tá em 14 estados diferentes, né? E a gente tem esse propósito justamente, né? Que constrói o PMBOK e tudo mais. Esse ano o Espírito Santo está sediando o Congresso Nacional, que é o Congresso Brasileiro de Gestão, Projetos e Liderança 2021, que eu tô como PO, inclusive. Esse ano a gente traz como tema Construção do Futuro é Agora. E tem tudo a ver com cultura colaborativa, tem tudo a ver com gestão ágil. A gente está pegando muito firme nisso de gestão ágil. Em agosto, a gente vai, inclusive, lançar a 7ª edição do PMBOK. Sim, né, que está remodelada, né? Não está mais tão pesada com o Waterfall, está mais voltado para gestão ágil, colaborativa, né? Então, vai representar aí também o Congresso vai representar esse lançamento desse novo modelo de gestão, né? E eu sou a Gabi, eu sou gerente de projeto na Dex, né, que é uma empresa do grupo Mindworks. A gente também produz gestão colaborativa, né? A gente produz sistemas, enfim, que traz soluções com base em dados, né? Para gerar justamente essa colaboração, né? Dos dados. É isso. Catarina, e você? Fala um pouco pra gente. Um pouco de você, do seu perfil jornalístico. Conta um pouquinho pra gente. Boa noite, né, pessoal de casa, tudo bem? Então, eu sou formada em jornalismo, trabalhei um tempo na área de jornalismo, mas hoje eu trabalho como consultora de carreiras. Então, eu tenho o objetivo de dar uma visão melhor do onde você está e onde você quer chegar. E aí hoje eu trabalho no IPOG também, mas eu não vim falar nem do jornalismo em si, nem do IPOG. Eu vim falar enquanto estudiosa da gestão de projetos. E até então, antes de eu começar o curso, eu era muito leiga, eu não sabia absolutamente nada. E eu tinha muito ponto que me incomodava, principalmente na questão dos processos de uma empresa. Eu vi aquilo ali, mas eu nem sabia que era um processo. E a partir do momento que eu conhecia a metodologia, eu me descobri naquilo ali. Então, eu estou extremamente apaixonada com tudo que
está contribuindo e melhorando na minha visão profissional. Que legal, que legal. Eu acho que esse tema, né, cultura colaborativa, ele é muito mais do que só 2 palavras, né? Sim. Conta um pouco pra gente, Gabi, o que te despertou, falar um pouco sobre esse tema, né? Qual é realmente a relevância dele para você, hoje, gestora de um projeto, dentro de uma empresa? O que você entende que realmente é ali o ponto principal dessas 2 palavrinhas, cultura colaborativa? Realmente, cultura e colaborativa é muito abrangente, sim, né? A gente, enfim, eu ficaria aqui uma noite inteira dissertando sobre isso. Eu sou da área de gestão há muitos anos, assim, né? Agora que vocês vão falar, nossa, como você tem 13 anos de trabalho? Eu tenho 30 já, comecei cedo, né? Praticamente toda a minha experiência, a maior parte da minha experiência foi em gestão. Seja gestão comercial, seja gestão de projetos agora, né? E o que me despertou também, assim, até falando, eu também não conhecia nada de projetos, mas a minha vida sempre foi um projeto, né? Eu sempre tratei tudo como um projeto. Falei, cara, vou fazer uma pós-graduação em gestão de projetos, porque tudo é um projeto. Exatamente. A minha vida é. E eu sempre tratei os colaboradores, no geral, de todas as empresas que eu trabalhei, como gestora, inclusive, como igual meu. Eu não vejo diferença entre o meu superior, entre eu ou entre alguém que está exercendo algum outro papel diferente, entendeu? Eu vejo todo mundo como igual mesmo e exercendo funções diferentes, né? E assim, quando a gente traz todo mundo para a mesa, ouve todo mundo, quando a gente consegue ter esse diálogo, essa conversa, cara, a gente enxergar pontos de vista diferentes, imagina, só eu tomo decisão. As coisas são pautadas com o que eu acho, que no geral é isso, né? A gente está entrando nessa cultura de decisão por análise de dados, que é isso que a Dex faz, inclusive, né? Fornece dados para você tomar decisões, né? Porque as decisões sempre foram muito com base no que eu acho. Mas espera aí. Qualquer livro que você leia, dependendo do momento que você esteja, você interpreta de uma maneira. Então vamos trazer outras pessoas que com outras experiências, né? De repente alguém que tá ali, sei lá, tá ali, que produz o nosso café. Ela ouve uma experiência diferente, ela vive uma experiência diferente do que a gente tá vivendo que tá lá dentro do escritório. Então, se essa pessoa, né, vem pra mesa pra opinar também, e vieses diferentes, né, a gente reduz o erro, a gente traz comprometimento. Imagina que legal, tem até uma história da Copenhague, se eu não me engano. Eles iam lançar um produto do Dia da Mulher. Aí o designer sugeriu um sapato. Né? Um chocolate de sapato. E foi um colaborador, acho que da faxina, se eu não me engano, sugeriu a rosa. E aí depois eles pararam pra pensar, gente, sapato remete a chão, remete a sujeira. Como é que eu vou induzir as pessoas a comprarem uma coisa que remete, né? Eles pegaram a ideia do colaborador da faxina, assim, sabe? E eles trouxeram ele pra reunião de brainstorm, né? E foi um sucesso esse chocolate de rosa, sabe? É sobre isso, é sobre todo mundo poder colaborar e todo mundo participar e se sentir participativo daquela empresa, daquele produto. Eu tenho orgulho de fazer parte daquilo porque aquilo é parte de mim, entendeu? E eu sou parte daquilo, né? Isso me inspira demais, com certeza. Inclusive, eu acho que essa rosa tá até hoje no mercado. Tá até hoje no mercado. Tá até hoje no mercado, E engraçado, porque a gente estava comentando ali, e eu tenho uma visão diferente, porque a minha vivência até hoje foi de espaços que não tem uma cultura colaborativa. Então, eu sou o chefe, você é a funcionária X que faz X coisa, e aí não tem esse complemento de ideias. Cada um tem a sua ideia e pronto, acabou. Então, é uma coisa que eu tô mudando em mim. Porque eu tinha essa cultura em mim de... eu faço o meu. Sim. E aí você faz o seu. Então, eu não tenho uma cultura colaborativa ainda, Gabi. E eu acredito, da minha experiência, que as empresas ainda não têm uma cultura colaborativa. Sim. Realmente, se a gente for falar nesse sentido, né, se é uma cultura disseminada, sim ou não, a gente vai realmente, talvez, divergir pontos de vista, né? E eu vou falar da minha vivência, você vai falar da sua, né? É curioso até. Mas eu sinto que a coisa vem expandindo, sabe? Esse espaço aberto. Até o que a gente comentou sobre a aldeia também, né? Sim. A gente tá tendo a oportunidade de levar esse conhecimento e de expandir essa cultura para outros, né? De repente, o que você não experimentou ainda, você pode trazer de diferente para a empresa, né? E trazer essa proposta. Eu acho isso sensacional, né? Isso de você poder conhecer uma coisa e propor essa mudança interna. Porque
pra gente que começa, sabe, né? Sim, faça a diferença, né? Exato, a gente vai disseminando aquilo dali. Assim, existe o tradicionalismo, né? E aí em gestão de projetos a gente tem o Waterfall e a gente tem ali, né, o Manifesto Ágil. O Manifesto Ágil não é nenhuma metodologia, é um manifesto. Sabe? Entendo. É uma mudança de cultura. Adianta a gente ter uma ferramenta sensacional. Por exemplo, lá na empresa a gente usa o DevOps. É uma ferramenta sensacional, muito completa. Mas adianta a gente ter uma ferramenta completa e sensacional se não existe uma cultura, entendeu? Pra usar aquilo dali. Então, assim, aí tem vários frameworks, né? Tem o Lean, tem o Kanban, tem o Scrum, né? Que você vai adaptando ali. E Manifesto Ágil é justamente isso. Essa adaptabilidade, assim, você vai adaptando, né? E é muito diferente da metodologia Waterfall. Nada contra, respeito, né? É uma briga tipo Samsung e iPhone, sabe? Conta um pouco pra gente, Gabi, qual é a diferença dessa metodologia Waterfall para Scrum, assim, de maneira até básica, né? Sim. Mas eu sei que existe uma diferença entre esses conceitos, essas metodologias. Conta pra gente um pouquinho da diferença de um pro outro, para quem tá assistindo também possa entender o que é realmente faz a diferença na atitude que ela tá tomando. Sim, vou tentar ser mais clara possível, assim, até trazendo talvez uma analogia. O Waterfall é o tradicional, sabe? O que você come todo dia? Arroz, feijão e bife, né? Arroz, feijão e bife separadinho. Existe o setor do arroz, o setor do feijão, né? Meticuloso ali, né? Existe o bife aqui, né? E corta em pedacinhos. Sim. A salada não mistura, de repente bota a salada no potinho. Então, assim, a gestão Waterfall tradicional, ela é bem separadinha, né? A gente monta EAP. O que são EAPs? São pacotes de entrega, né? E aí, cada grupo é responsável pelo aquilo dali. É o meu pacotinho de entrega. Eu não quero saber do pacotinho de entrega do colega. É o meu pacotinho de entrega, né? Enfim, e foco no cronograma, né? Mais ou menos isso, assim. Claro que eu fui bem resumida. Mas aqui te interrompendo rapidinho. Nessa metodologia, você não acha que já prejudica a cultura colaborativa? Sim. Porque cada um ali no seu pacote de entrega. É por isso que eu sou Team Samsung. Entendeu? E a metodologia, Manifesto Ágil, né, é diferente, assim, tem alguns valores e tem alguns princípios, inclusive, né, e um dos princípios é a coragem, né, é a transparência. E aí existem ferramentas que te trazem transparência, né, então, assim, é todo o time envolvido em prol de solucionar aquele problema. Você traz propósito pra coisa, entendeu? O que eu tô fazendo aqui hoje? Por que eu tô aqui hoje, sabe? Então, assim, quando todo mundo, quando nós todos que estamos aqui, a gente entende qual é a solução que a gente precisa, né, que a gente precisa resolver nesse problema, por mais que cada um tenha um papel, né, tá todo mundo ali em prol de resolver aquele problema, sabe? Então, assim, de repente, a minha função aqui vai ser só, não sei, botar essa cadeira aqui nesse lugar, mas não é tão fundamental que eu coloque essa cadeira nesse lugar. Amanhã pode ser o contrário, amanhã pode ser que eu esteja aqui falando, né? No caso, hoje eu estou aqui falando, mas amanhã pode ser que eu seja a pessoa que precise, né, pôr a cadeira no lugar. Então, assim, existe essa rotatividade, sabe? Dentro do Manifesto Ágil, assim, você não é você o tempo inteiro, você pode mudar de papel. Entendi. Sabe? E assim, de repente você tem a sua função específica, o Cauê tem a dele e eu tenho a minha, mas apertou aqui pro Cauê. Então, Karina, vamos ajudar aqui o Cauê, ele resolveu o problema dele. Entendi. É mais colaborativo, com certeza. Com certeza. Bom, ficou claro. Catarina, sua opinião sobre essa questão do Manifesto Ágil, da diferença do Waterfall, no meu entender, é muito significativa para quem está dentro de uma empresa e tem essa função como um líder, tomar uma decisão de mudar. Porque no meu modo de ver, essa questão da cultura colaborativa, ela parte muito do princípio da pessoa, eu, Cauê, tomar a iniciativa de mudar a minha cabeça, que é mais ou menos o processo que a Catarina está passando. Honestamente, eu não vejo problema nenhum em falar, olha, eu venho de um meio que não é nada colaborativo, mas eu estou mudando. Eu entendi que este processo tende a agregar a mim, não só como profissional, mas isso tende a agregar é um dos princípios da tende a agregar a mim como pessoa, social, sabe? Então, essa questão da cultura colaborativa, ela vai muito além, no meu modesto entendimento, ela vai muito além de só
a gente trabalhar ele em âmbito profissional. Sim, Você não concorda? Claro. Eu acho que essa certeza. questão da cultura colaborativa, eu não estou dizendo que a gente tem que sair e sair colaborando com todo mundo, não é esse um ponto de vista, mas eu entendo que o fato de mudar o mindset, no sentido assim, pensar, olhar com um outro panorama, eu acho que esse é o pontapé principal de todo o processo que a gente encontra. E a gente trazendo isso para dentro da empresa, a tomada de decisão, os riscos que a empresa toma, os insights que acontecem, os projetos que são startados, como o caso da Copenhagen, a gente tem casos dentro do próprio IPOG, ideias que surgiram de pessoas que talvez não participariam ou não participam daquele meio de reuniões ou de tomada de decisão e que deram certo, sabe? Então, a Catarina tá aqui, ela tá lá com a gente todo dia, então essa cultura colaborativa eu concordo muito com a Catarina no sentido assim, pouquíssimas empresas têm essa... Não é errado, diga-se de passagem, mas é um conceito que pode ser mudado a partir de qualquer momento, sabe? E eu acho muito interessante essa abordagem. O que você acha? Porque eu acho que entra muito na mudança de cultura. E mudança de cultura não é algo que você faz da noite pro dia. Com certeza. Tanto que um dos módulos ali que eu estudei já é sobre mudança de cultura. E é muito difícil. Ele não é abordado num curso à toa, não, né? E por exemplo, você pegar um funcionário que é muito antigo naquela empresa, que ele já está acostumado naquele formato padrão, e agora a gente vai trabalhar metodologias ágeis. É muito assim, a cabecinha dele dá um giro 360. Legal esse ponto da metodologia ágil, porque a gente não fala de ágil relacionado a tempo, né? A gente não tá sendo ágil em pegar o ponto A e entregar no ponto B ou vice-versa. Conta um pouco pra gente sobre essa questão da metodologia ágil. O que é pra você a metodologia ágil? Representa adaptabilidade, né? Adaptabilidade. E não agilidade em si, né? Exatamente. Cara, pra eu chegar até o outro lado ali, eu preciso chegar ao outro lado. Pra eu pegar esse café aqui, eu preciso dar uma volta. Ou eu posso esticar minha mão. Isso é ágil. Adaptável, adaptei. Sim. Né? Então, assim, o X diz muito sobre isso, né? Qualquer coisa que a gente veja sobre o X, eu acho até engraçado, porque, assim, existe uma foto de um jardim, né? Aí que tem um jardim e a rua aqui. O caminho correto é aqui. Cara, todo mundo identificou que você passar por aqui. Isso é ágil, entendeu? Não é que você ganhou o tempo, você adaptou, você criou um caminho diferente. Aí tá lá a foto, né, do jardim com uma passagem, né? Porque os passos das pessoas criaram essa passagem. É mais ou menos isso, assim, né? E foi exatamente o que a Catarina falou sobre cultura das pessoas, né? Que já estão ali. E aí a gente cai num outro ponto, né? Que é... São pessoas. São pessoas. São pessoas. Exatamente. No final de tudo, são pessoas, né? O Simon Sinek, acho que é essa a pronúncia correta o nome dele, tem uma frase que é das minhas preferidas, né? Clientes são pessoas, funcionários são pessoas, né? Negócios são pessoas. Se você não entende de pessoas, você não entende. Exatamente. Né? Conheço também. Essa frase é sensacional. E quando a gente tá falando de pessoas, a gente tá falando de comunicação, né? E aí falando de comunicação, e voltando a falar de colaboração, se a gente for ver a etimologia da palavra, né, o que ela significa e como é que começou, representa simultaneidade, né? E labora e é trabalho, né? Então, é trabalho simultâneo, né? Não eu faço sozinho ou eu faço mais do que você. É simultâneo, a gente faz junto, né? E aí, comunicação tem tudo a ver com isso, porque o que é comunicação também? Também de simultaneidade, né? A palavra de origem mesmo, ela vem do latim communicatio. Sim. Né? Que era tornar comum. Né? O que era tornar comum? Os monges, cada um iam para os seus quartos, enfim, para os seus locais, né? E no jantar, eles tornavam comum as reflexões que eles tinham sobre Deus, que cada um tinha um ponto de vista. E é isso, cada um tem um ponto de vista, cada um vem de uma bolha, né? Cada um tem uma percepção diferente. E comunicação, ela é feita por 4 elementos, né? Nesse momento, por exemplo, eu sou a locutora, né? Existem os interlocutores, né? Que são vocês e quem está assistindo a gente. Existe a mensagem e existe o meio, né? Se a mensagem não chegou de forma entendível para o meu interlocutor, não houve comunicação. Entendeu? Então, assim, eu preciso entender para quem eu tô falando. Quem é esse carinha que ela já tem, sei lá, não sei quantos anos de empresa, 20 anos de empresa, ele é muito tradicional. Como que eu falo com ele de forma
tradicional para ele conseguir mudar a cultura. Eu tenho que me vestir, assim, eu tenho que entender o lado dele, né? E eu tenho que falar com ele a língua dele. Entendi. É o famoso rapport, né? Rapport. É o famoso rapport. Quando eu consigo, por exemplo, se uma pessoa fala muito rápido, eu acabo falando mais rápido para entrar no mesmo nível dela. Se ela fala mais devagar, e eu falo mais devagar. E esses dias uma professora falou comigo em aula assim, você conversa ou você se comunica? Porque são duas coisas diferentes. Conversar, eu tô jogando palavras assim, mas não tem uma mensagem final. E comunicação não. Eu tô passando uma mensagem. Sim. E a outra pessoa está recebendo. Exatamente. Você se preocupa com isso, né? Isso. Então, isso. Bacana. Então, assim, vamos tentar trazer isso para o meio corporativo, né? Então, eu entendo que não adianta um líder, um CEO, um gerente, independente da bagagem profissional que ele tenha, se ele não se comunica corretamente dentro da empresa, ele pode ter o domínio que for, dentro do assunto que for, que o projeto não vai ser bem executado, o resultado realmente talvez não seja aquele que está esperando, porque não foi comunicado da maneira correta. Sim. A questão do rapport é muito interessante, né? Porque a gente ouve falar muito de rapport em setor comercial, em processos de venda, mas não, eu acho que o rapport ele é tão importante quanto num processo de venda a ser aplicado dentro de uma empresa. Não digo necessariamente só de um gerente, de um diretor para o seu subordinado, né? Talvez não seja essa a palavra, mas sim de um colaborador para solicitar um cafezinho. Na hora que a pessoa que faz o cafezinho também ter esse entendimento da maneira que ele vai entregar, eu acho que tudo isso daí ele faz parte de uma comunicação assertiva e muito bem implementada dentro das empresas. Ponto final, assim, para a gente resumir essa questão da comunicação, é tão importante quanto o próprio domínio do assunto que você está tratando. Se você não sabe... Concordo, acredito, assim, em termos mais técnicos, a Gabi entende mais que eu hoje, então, por exemplo, no meu ponto de vista, 70% de qualquer projeto, de qualquer processo, é a comunicação. Total. Você pode ter um projeto excelente que, quando não bem comunicado, não vai sair. Essa é uma estatística, um dado real. Exatamente. É real. Cerca de 60% a 70% dos insucessos do projeto foi falha na comunicação. Interessante isso, né? E deixa eu só botar uma coisa aqui. É importante lembrar que comunicação também não é só a fala, não. É toda uma postura. Total. É todo um dia a dia dentro ali do ambiente que faz a comunicação acontecer. Concordo. E às vezes o seu gerente ele comunica de forma clara a fala dele, mas ele não faz, ele não dá o exemplo. E isso é comunicação. Verdade. Trazendo um dado, né? Eu que estou à frente do IPOG lá e estou dentro de muitas empresas, a gente eu escuto até como feedback uma grande dificuldade que as empresas têm em realmente comunicar isso com os seus funcionários, no sentido não negativo, mas no sentido de dificuldade realmente, de não entender, de não aplicar o rapport. O rapport nada mais é que você se adaptar à maneira que ele se comunica, utilizar da mesma estratégia que não é uma estratégia, é para você, não é para a pessoa, de que você também está entendendo. E eu acho que você se comunicando dessa forma, você está sendo extremamente assertivo na maneira que você está conduzindo essa comunicação, como a Catarina falou. Não é só o que sai da sua boca. Sim. É a maneira que você se porta, é como você constrói todo aquele sistema, todo aquele ambiente que você está trabalhando. Tudo isso é uma maneira de se comunicar. Bom, quem que teria uma boa impressão em chegar num escritório, numa empresa totalmente desorganizada, comunicou errado, do meu ponto de vista. Até porque não é à toa que existe aquele ditado, né? A primeira impressão é que fica. Comunique-se mal, que você vai ver a impressão talvez negativa que você vai estar gerando. Dependendo né, do negócio, irreversível, digamos assim. Você falou do bagunçado, né? Eu acho muito engraçado esse conceito. É um exemplo, tá? Não, aliás, você falou desorganizado. Eu acho muito engraçado esse conceito de desorganizado, né? Bagunçado é diferente de desorganizado. Sim. Dá licença? Que a minha bagunça é organizada? Não, tô brincando. Eu sou super organizada e arrumada também. Eu não faço bagunça, não. Mas é um conceito diferente, sabe? Porque, assim, você pode estar aparentemente bem alinhado, mas você pode estar bagunçado. Sabe? Então, tem isso também. Tem esse cuidado que a gente tem que tomar, né? Sim. Aparentemente organizado. Né? E também pode surgir uma falha nisso daí, esse aparentemente organizado. Pra gente tentar reduzir, legal você falar a questão das falhas, né? A gente fala muito de comunicação assertiva, de ser estratégico na hora de falar, a gente já bateu em alguns pontos aqui. Queria fazer uma pergunta pra Catarina do sentido
opinião jornalística. O que você, depois eu faço a mesma pergunta para você. O que você entende como assertivo? É aquela que funciona? É aquela que não, é aquela que é tratada de uma maneira só utilizando o rapport? O que você, Catarina, entende de uma comunicação assertiva? Eu digo no âmbito geral, não só em critério corporativo, profissional. Bom, no meu ponto de vista é muito simples, é eu passar a mensagem e a pessoa recebê-la. E passar da forma como eu quis transmitir. Eu teve uma imagem uma vez, queriam fazer um balanço. E aí foi passando tipo telefone sem fio, eu quero balanço X, balanço... E no final o projeto saiu totalmente diferente do escopo ali do balanço inicial. Então, pra mim, a comunicação o meu balanço primeiro foi o balanço final ali, balanço no sentido de brinquedo mesmo. Entendi. Então, pra mim, isso é o assertivo. Legal. E você, Gabi, o que você acha? Eu concordo com a Catarina. Acho que, assim, transmitir o meu interlocutor, captar a mensagem que eu quis transmitir, né? A gente está alinhado nisso, né? Fazer comunicação de fato, né? E não só passar mensagem. Existem alguns ruídos, né? Nisso. Sim, claro. Pode ser fisiológico, se eu tô com dor, eu entendo de forma diferente. Pode ser psicológico, se eu tô sob pressão, eu entendo de maneira diferente. Ele pode ser um ruído semântico, né? E que é muito comum, assim. E eu acho muito engraçado. Semântico, no caso, desculpa a minha ignorância, mas semântico seria algo natural? Semântico no sentido de que as palavras têm plurisignificação, né? Às vezes, uma questão cultural, eu falo uma palavra que pra você é outra. Entendi. Uhum. Então, o que eu acho muito interessante, inclusive aqui do coworking, né? Se a gente for parar, aqui tem várias empresas diferentes de vários setores. Se você for parar pra conversar com cada grupo, né, empresarial desse, eles têm um dialeto próprio. Sim. Né? Então, assim, eu, por exemplo, passei muitos anos na área comercial no mercado de crédito. E aí, eu sou formada em marketing, né? E aí fiz pós-graduação em gerenciamento de projetos. Que a maioria é de TI ou engenharia ou arquiteto. É verdade. Na minha turma, 70% é engenheiro e arquiteto. Caí de paraquedas. Todo mundo de azul. Agora, hoje eu tô de azul, porque eu gosto de azul, gente. Mas geralmente o quê? Eu uso rosa, amarelo fluorescente. É minha cara, né? Então, eu destoava um pouco, né? Chegava lá na pós, assim, enlouquecida com mochila colorida. E todo mundo com mochila preta, né? E quando se abre, quando começa a se falar, se percebe que é diferente. Sabe? O dialeto é diferente. Então, isso é um ruído semântico, assim, né? Cada área, cada grupo, cada bolha vai se comunicar de forma diferente. Então, assim, e uma das dicas que eu sempre dou você nunca hesite em dizer, não entendi, você pode me explicar? Né? Não existe pergunta idiota. E aí, lá no congresso, né, que eu sou PO, eu tenho uma Scrum Master maravilhosa, a Beth, ela trouxe uma frase que eu achei sensacional, não sei qual é a fonte, não sei qual a origem, mas a frase é o seguinte, tá com dúvida? Pergunta. Não existe pergunta idiota. Existe o idiota que não faz pergunta. A gente usa muito ali, ninguém sabe o que o calado quer. Exatamente. E ninguém sabe se tá bom. E outra coisa que eu sempre digo também é que, assim, não tem problema de você dizer uma palavra que seja atípica e você explicar na sequência. Sim. Sabe? Porque pode ter uma pessoa que não esteja entendendo ali o que você falou. É uma forma de você multiplicar conhecimento, né? E se tiver uma única pessoa na sala, no meio, que tem a possibilidade de não entender o que você está falando, isso deve ser levado em consideração, né? Por exemplo, vocês falaram no report, né? Eu tenho um report como outra coisa. Rapport, né? Não, então, realmente, é outra palavra. Eu não tinha entendimento do que vocês tinham, né? Do que vocês tinham falado, mas na sequência que citou, explicou. É isso. Entendeu? Trouxe clareza pra mim, pra todo mundo que tá assistindo, né? E tudo mais. Então, não hesitem em perguntar se você não entendeu aquela frase, aquele contexto. Palavras têm plurissignificação. Palavras, inclusive, têm conceitos diferentes se faladas em momentos diferentes. Eu lembro quando eu era criança, eu perguntava pra minha mãe: mãe, o que é microfone? Sei lá. Aí ela me respondia com outra pergunta. Em que contexto? Eu faço isso com meu filho. Como era a frase que você ouviu? Você quer dizer o quê nesse momento? Qual era o contexto? Me conte a frase. Onde você leu isso? Isso mesmo, Gabi. Então, assim, são as plurissignificações e tá aí, entendeu? Então, sempre que fale e explique o que você quis dizer e confirme. Você entendeu o que eu quis dizer? Aí a pessoa vai falar: sim, o que é um mudo, né? Você nunca entende. Então me diz, o que eu quis dizer? Isso para um gestor, uma pessoa que está liderando um projeto é fundamental. Sim. É fundamental.
Eu acho que ele tomar essa rédea, né, digamos assim, de chegar, primeiro saber se comunicar de maneira assertiva e ouvir ou explorar esse retorno, esse feedback também de maneira assertiva é tão importante quanto qualquer outro ponto, sabe? Então, assim, para entendimento, para um gestor, a comunicação ela é a chave do negócio. Pode-se dizer assim? Eu sou suspeita pra falar. Assim? Eu também sou suspeita, porque pra mim sempre vai ser a comunicação. Cauê, Tosei. Tudo é a comunicação. Eu levanto a bandeira de que a comunicação, ela posso estar falando uma heresia absurda, mas eu entendo que a comunicação, independente do projeto, independente do segmento, do momento, da pessoa, ela é 60% de tudo. Se não for mais. A gente volta ao nosso tema central, porque se eu comunico bem, eu tenho uma cultura colaborativa. Sim. Exato. Sempre, porque igual vocês comentaram, o funcionário do cafezinho, ele entende qual a missão da minha empresa, ele apoia, ele abraça. Sim, é escutativa, né? Exatamente. É você multiplicar, assim, a cadeia inteira. E outra coisa que não existe na agilidade, não existe hierarquia. Existe uma rede. Né? Olha que legal. Não, isso é sensacional. Eu sou muito Isso é apaixonada. sensacional Eu mesmo. mais Legal, estudo, que legal. mas é uma rede, né? Isso é muito legal mesmo. E hoje dentro dos seus projetos, você tem essa autonomia de implementar ou de modificar algum processo que esteja indo contra esse conceito que a gente apresentou aqui? Como é que funciona? Se eu não tenho autonomia, eu nunca percebi. Eu acho que eu pratico o lance da comunicação. Eu sempre vou, minha vida inteira eu fui assim, olha, acho que esse caminho aqui é melhor, o que você acha, né? Você concorda comigo? E aí, assim, mais uma vez, a gente estava até conversando ali um pouco antes, né? Na minha vida toda eu acabei sempre, né, estudei marketing, né, que é gestão. Estudei gestão de projetos, que é gestão. Hoje tô aí em mais uma faculdade, tô na metade do curso de publicidade, e o que também é voltado para gestão, né. Praticamente a minha vida inteira eu consegui me inserir em posições de gestão. Então, mesmo com meus superiores, com tomadores de decisão, eu acho que eu vou num jeitinho, sabe, praticando a comunicação, que no final das contas eu consigo o que eu quero. Isso aí. Eu acho que é o propósito. Eu peguei um livro aqui no Backstage, né? Não sei se assim pode se dizer. Que falava muito, li ali uma página rapidamente, falava muito sobre o propósito. E eu acho que essa palavra propósito ela é muito forte dentro de uma empresa, dentro de um gestor de projeto, dentro de um gestor do processo que está sendo implementado ou modificado dentro da empresa. Qual é o propósito? Eu acho que é isso que você acabou de falar. É isso. Sabe? De chegar, olha, o meu propósito é esse, e pra gente chegar a este propósito e este resultado, isso tem que ser executado. Porque eu, gestora de projetos, dominadora do assunto, estou indicando e direcionando que esse é o melhor caminho. Eu acho que realmente o propósito ele tem que ser soberano sobre qualquer coisa. Qual é o problema que você está resolvendo? Exato. Sabe? Qual é o problema? Quem é o cliente que eu atendo, né? A gente atende um cliente que é a Fundação Renova. É sensacional atender a Fundação Renova. Qualquer problema que você tenha, assim... Qual o seu propósito de estar ali, né? Eu acho que é isso mesmo. É uma fundação que ajuda... Sabe, a reduzir os danos, sabe, que foram causados a uma população. Sim. Então, qualquer problema que você tenha no meio do caminho, você pensa assim, cara, existe um propósito nisso daqui, sabe? Tipo, vamos resolver mesmo, vamos fazer a coisa funcionar para o objetivo final ser alcançado. Sim, com certeza. Então a gente entende que um líder, né, um gestor de projetos, ele tem que ter, acima de tudo, o domínio do que ele está abordando, do projeto que ele está encabeçando, mas o ponto número 1 é o propósito. O ponto número 2 é a comunicação. Mas um propósito coletivo. Total. Porque essa é a proposta. Às vezes eu tenho um propósito individual e egoísta. Então, sempre coletivo. Mas a gente não pode pensar nesse propósito individual dentro de uma organização, principalmente dentro de um gerente ou de um diretor, um CEO, ela que representa um congresso que é em âmbito nacional. Como que ela pode trazer um propósito individual para um meio colaborativo que exige isso? Não tem como, sabe? Eu vou discordar. Você acha? Eu vou discordar também. O que acontece, né? O que acontece? Não, eu acho que o primeiro, você tem que ter o teu objetivo. O teu objetivo. Isso, primeiro, o teu Mas objetivo. o resultado da empresa, ele não pode ser só seu. Não, ele não vai ser só seu. O resultado da empresa, ele vai ser em conjunto, com certeza. Mas se você não tiver envolvida com aquilo dentro... em conjunto com o seu propósito individual, entendi. você não consegue abraçar o propósito dali, entendeu? Concordo. Então, assim, se pra mim, por exemplo, se pra mim não faz diferença disseminar conhecimento, por que eu vou montar um congresso? Entendi.
Entendeu? Mas é um propósito pessoal que no final gera um propósito coletivo. E às vezes a gente vê que o propósito ele é individual no sentido, é meu, é pra mim. E aí nesse sentido que eu pontuei, que a gente precisa ter muita atenção com isso. Muito interessante. Então a gente entende que qual é realmente a relevância, né? Da gente poder trazer esse tipo de bate-papo, não digo nem debate mesmo, uma conversa, para poder mostrar e sinalizar do quanto que a gente precisa se desenvolver no sentido da comunicação, dos nossos propósitos, não só da parte acadêmica, né? Não só da parte estudantil, digamos assim. Concordam? Concordo. E aí eu vou pegar um gancho. Como eu tô aprendendo sobre cultura colaborativa, me dá umas dicas, Gabi, do que você Verdade. já implementa ali que você acha que eu posso trazer para mim. Então, existem muitas ferramentas e metodologias, né, dentro da corporação. Brainstorm, Design Thinking, Visual Thinking também, né? São metodologias que você vai aplicando ali, que você consegue trazer. E assim, é roteirizado, tá? Galera tem mania de achar que Brainstorm é todo mundo... Não, gente, tem um roteiro no Brainstorm, Design Thinking tem um roteiro. Mas eu acho que o principal, assim, a principal dica que eu daria, né, é aprender a ouvir. Sabe, você... Nossa, legal. Sabe, você tá escutando de verdade o que a pessoa tá falando, entendeu? Você tá de ouvido aberto, você só tá esperando para dar uma resposta. Então, assim, aprender a ouvir, eu acho que é o início de tudo. Então, eu sempre pergunto, assim, o que você acha? E na sua opinião, você faria diferente se fosse você? Até porque traz, né? Você mantém a pessoa ali com você também, né? Interessante. Legal. Pra você isso serve? Porque às vezes, assim, de repente o azul serve pra mim, não serve pra você. Então, você prefere usar amarelo? Então, vai de amarelo. Quem me conhece sabe que a minha fala é eu não concordo. Aí eu exponho por que eu não concordo. Verdade. Mas eu acho que é isso mesmo. Eu acho que a gente tem que ter o nosso momento também de não concordar. A gente não é obrigado a concordar com tudo. E é esse não concordar que faz o processo caminhar, o processo andar. O seu ponto de vista negativo sobre o meu projeto, ele tem uma valia, porque, poxa, a Gabi pode estar pegando um ponto que eu não tinha me atentado, a Catarina pode, como muitas vezes acontece, ela fala, não concordo e não concordo por isso, porque ela tá certa, sabe? No sentido assim, não pensamos nesse ponto. Eu acho que o caminho é esse mesmo, sabe? Sobre a frase não concordo, eu passei a mudar o não concordo, né? Porque eu também tinha essa frase. Aí todo mundo, você discorda de tudo. Não é que eu não discordo de tudo. Mas eu aprendi a trocar o não concordo pelo, no meu ponto de vista. Ótimo também. É diferente. E cada um tem um viés, cada um tem uma bolha, né? Eu dei uma palestra no ano passado que eu explico exatamente isso. A nossa família é uma bolha. Aí a gente vai pra escola, é uma outra bolha. E a gente vai pra faculdade, é uma outra bolha. E a gente vai se construindo dessa bolha. E é muito engraçado, eu sempre cito a minha irmã como exemplo. Gente, a gente nasceu meu pai e minha mãe, a gente foi criado junto, né? A gente estudou na mesma escola. Teoricamente, a gente teve a mesma educação. Mas, às vezes, quando a gente se encontra, a gente se choca. Por quê? Ela foi fazer contabilidade, ela fez administração. Ela é mestre em contabilidade. Comunicação, entendeu? Então, assim, a gente tem pontos de vista muito diferentes e às vezes eu fico muito chocada como a gente pensa diferente. E quem tá certa? Quem tá errada? Ninguém. Não tem, Entendeu? Então, é só do meu ponto de vista é esse caminho, do dela é outro, sabe? E é assim pra tudo. Todo mundo tem um ponto de vista porque cada um vem de uma bolha diferente. Filosofei demais até agora. Não, tá ótimo. Mas acho que é isso mesmo. Eu acho que a gente tem que trazer a realidade de cada um. Não significa que a minha vai ser a mesma que a sua. O importante é que o caminho lá no final seja o mesmo. Sim. Sabe? Eu acho que a minha chegada tem que ser tão boa quanto a da Catarina, tem que ser tão boa quanto a sua. Independente da maneira que você é, ou enfim, das atitudes que você toma. Lá na frente a gente tem que estar se encontrando. Meu último dia de faculdade, em marketing, né? Aí o coordenador, ele trouxe uma frase, acho que foi no último dia mesmo, assim, ficou marcado em mim e formei em 2016, eu acho. Ele falou que, inclusive, quando ele ouviu essa frase, fez muito sentido pra ele, porque ele sempre procurou uma coisa que explicasse isso. E é mais ou menos assim, devemos comunicar e tratar pessoas de formas diferentes para chegar no mesmo lugar. É isso que eu tô te falando. Objetivo, o rapport eu posso tratar com a Catarina de uma forma, com você de outra, mas lá na frente a gente vai estar caminhando de mão dada e vamos chegar junto. E eu consigo visualizar, inclusive, sabe, as barras né? Tipo assim, de repente você pega mais rápido, eu pego mais devagar, e eu acho isso sensacional, que é olhar pro ser humano como um ser humano, sabe? Individual.
né? É que a gente entra no tema do momento, que é a empatia, né? Total, ótima observação, Catarina. Eu acho que a empatia para a gente trazendo, né, resgatando a gestão de projetos, o meio corporativo, ele é fundamental, tanto quanto um propósito, tanto quanto uma comunicação assertiva. Sim. Eu acho que é isso. Bom, conversamos sobre gestão de projetos, cultura colaborativa, comunicação assertiva, propósito. Foi cheio, Henrico. Foi, né? Gostei também. Gostaram? Gostei. Eu aqui, em nome do IPOG, né, do Instituto de Pós-Graduação, agradeço imensamente pela sua disponibilidade, agradeço imensamente pela sua colaboração no sentido dos seus projetos. Eu sei que vai ser de grande valia, não só para mim, para a Catarina, que além de nossa colega de trabalho, é aluna do MBA de Gestão de Projetos e Processos. Ela vai trazer, com certeza, a gente vai conseguir implementar muita coisa a partir de agora no nosso dia a dia. E sou muito grato realmente e verdadeiramente por você estar disponibilizando esses minutinhos com a gente aqui. Imagina. Tá? Eu que agradeço pela oportunidade, pelo espaço, né? De compartilhar um pouquinho também. E com certeza me agregou muito a opinião de vocês também. Catarina, te agradeço de coração. Você sabe, né? A gente tá lá todo dia. É muito importante ter pessoas de um nível como você, que tá sempre ali dando o seu ponto de vista, que ele é muito importante para mim, no sentido dia a dia, ele rotina, mas eu também sei que é muito importante para a empresa que a gente trabalha, que é quem faz a grande diferença pra gente. Obrigado. Fique à vontade para fazer suas considerações finais. Não, eu também só quero agradecer. Gabi me abriu os olhos para as metodologias ágeis, né? Eu não via com bons olhos, principalmente pelo que eu trouxe aqui, né, no início, que eu não tenho essa cultura colaborativa tão enraizada ainda. E eu, com certeza, vou começar a estudar muito mais sobre metodologias ágeis para trazer e trabalhar. Legal. Quer fazer mais alguma consideração? Quero. Tudo na vida é um projeto, todas as áreas têm projetos. Concordo. Não é só TI, não é só engenharia e arquitetura. A vida é um projeto, A né? vida é um projeto, gente. Uma festa é um projeto, entendeu? Então todo mundo pode fazer MBA de gerenciamento de projetos. Isso aí. Foi o primeiro Qualquer exemplo do professor no primeiro módulo. Se você vai fazer regime, É um projeto. regime é um projeto. Exatamente. Então, não tem como não fugir dos projetos. Sim. Legal. Tudo é projeto. Em Concordo, publicidade Gabi? a gente só fala em projetos também o tempo Exatamente. inteiro. Então, assim, vamos desmistificar isso de que projetos é só para engenharia ou TI. Eu não posso também deixar de agradecer ao Cowork, né, na Capital, pela oportunidade. É um projeto que a gente tem construído juntos. Muito obrigado novamente pela oportunidade. Conte com o IPOG para qualquer projeto futuro e com certeza não será só esse. Com certeza construiremos muito mais bate-papos, café com cultura e daqui por diante. Obrigado mais uma vez por todos e obrigado, tá? Tô feliz pela oportunidade novamente. Também agradeço. Obrigada a vocês.